Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz assim, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, no versículo 13. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Davi ele toma uma atitude um tanto quanto precipitada e ele resolve fazer o censo. Ele faz uma contagem, uma grande contagem da população de Israel, das tribos, do seu exército. E essa contagem, ela não agradou a Deus. Em vários momentos, Deus ele manda os seus servos que lideram o povo de Israel realizar um censo. Mas nessa oportunidade, não foi da vontade de Deus, porque não era o momento, Deus não queria. E, sobretudo, Deus sabia o que havia, né, o que estava ali dentro do coração de Davi. Davi, ele, de certa forma, o texto ele sugere isso, ele se exalta ou se engrandece, digamos assim, por conta de tudo aquilo que ele tinha conquistado até aquele momento. E, em resposta a isso, Deus envia um profeta até Davi, chamado Gade, e o Senhor ele vem e, através desse profeta, diz: olha, eu vou te castigar. Escolhe para ti uma forma de castigo. E aí o Senhor ele vai e propõe 3 tipos de castigo: 3 anos de fome, 3 meses onde a espada dos inimigos alcançaria o povo, ou 3 dias onde a espada do Senhor, a peste, viria sobre a terra. Então Davi ele vai e responde ao profeta dizendo que estava em grande angústia e que era melhor ele cair na mão do Senhor, porque as misericórdias de Deus são muitíssimas, do que cair na mão dos homens. Então, dentro disso, entre 3 anos de fome, 3 meses de ataque dos inimigos e 3 dias de Deus lançando uma peste, ele prefere a última opção, onde o Senhor ele agiria diretamente nesse juízo. Irmãos, esse texto ele traz um ensinamento para a gente consegue analisar alguns pontos. Deus, quando ele vem com o juízo dele sobre nós, o juízo dele é pesado. Deus ele não alivia na sua repreensão. A repreensão dele é severa. Mas Davi ele reconhece uma coisa bem importante quando ele diz que caia eu na mão do Senhor, porque as misericórdias de Deus, elas são muitas, né? São muitíssimas. Ele ainda aumenta, né? Muitíssimas. Já os homens não, né? Quando o homem toca, Davi tinha passado 10 anos fugindo de Saul. Ele sabia que o homem, quando ele quer exercer um juízo, ele é pior do que Deus. Porque Deus ele usa de misericórdia, mas o homem não. E o homem, quando quer julgar e condenar alguém, ele parece que ele é mais santo do que Deus. Ele se põe num trono, ele se põe no tribunal de uma forma sublime, onde ele parece que... Então Deus que é todo poderoso, Deus que é perfeito, Deus que não erra, não age assim como nós agimos, nós quanto homens. Quando nós também queremos julgar uma pessoa, nós nos assentamos no trono da nossa razão. Então não é diferente o que fazem conosco. Por isso que Davi ele diz isso, né? Caia eu na mão do Senhor, mas não caia na mão do homem. Eu, quando entrei no deserto, eu vivi um pouco disso, e muito disso se deu por culpa minha. A gente é meio bocudo no início do deserto, né? Nós somos meio bocudos. A gente fala tudo para todo mundo e às vezes a gente vai levando isso ao longo do deserto. É uma coisa que a gente tem que reparar. A gente quer desabafar, deserto é um lugar de solidão, às vezes ficamos solitários, aí quer desabafar com um, quer desabafar com o outro, e aí quando a gente desabafa, eu não sei o caso dos irmãos, no meu caso aconteceu isso. Muitas das pessoas que eu fui desabafar, elas, era como se fosse assim, eu entrei no deserto em março de 2018. Mas eu comecei a me posicionar mesmo em junho, final de junho de 2018, do mesmo ano. E quando eu comentava, no início ali do deserto, né, em junho de 2018, assim que eu me posicionei, eu entrei em março, mas em junho eu me posicionei de verdade, no final do mês. Deus ele começou a me mostrar ali naquele início o que eu tinha errado. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos convencer do pecado. E ali eu comecei a confessar pecado, a reconhecer, e eu fiquei praticamente o mês de julho inteiro, né? Julho. Em junho eu comecei a orar, em julho eu fiquei praticamente julho, agosto e setembro inteiro confessando pecado. E no final daquele ano, lá para dezembro,
Eu comecei a conversar com algumas pessoas e as pessoas sempre me remetiam às minhas falhas, aquilo que porventura eu podia ter feito de errado. Mas eu já tinha passado aqueles 3 meses confessando pecado e o Senhor já tinha me dado palavras falando que já tinha me perdoado, que as brechas já estavam sendo fechadas, já tinham sido fechadas. Irmãos, e engraçado, 1 ano depois disso, final do ano de 2019, eu me abri em alguns momentos e as pessoas me remetiam também lá para o início, né? Você pecou, você ter confessado o teu pecado, você está errado, isso aí é juízo de Deus, não sei o que lá. Então, assim, eu reparei que as pessoas, elas sempre voltavam no pecado. As pessoas não queriam conversar e tentar, assim, sabe, te dar uma palavra de ânimo, de fortalecimento, de repente, alguma coisa nesse sentido. Né? Sinceramente, depois eu percebi que não era nem por ter falado nada, né? A gente percebe que não é para ter falado nada, não era para falar nada, e que não adiantou de nada, e não adiantaria de nada, porque não viria nada de útil dali. Né? Foi um desabafo desnecessário, que só serviu para poder receber uma carga de julgamento. Então o homem julga, pega pesado, vai sempre voltar no pecado, né? Vai sempre voltar nas falhas. E o meu caso ainda teve um agravante, porque dependendo de quem eu conversava, né, da pessoa, algumas pessoas que eu conversei tinham problemas comigo e eu não sabia, eu fui saber só no deserto. Então elas me atacavam com uma ferocidade maior, que depois que eu fui entender também. Então assim, olha, caia na mão de Deus, coloca diante do altar dele, né? Coloca diante dele. Nós erramos para entrar no deserto e às vezes continuamos errando. E é comum, tá? Ninguém aqui é santo, somos santificados. A gente não pode viver no pecado, persistir no erro. Então, quando errar, correr aos pés do Senhor e pedir perdão. Então, eu vejo muita gente, às vezes, confessando pecado aqui, nos comentários do Facebook, do YouTube. Isso é um erro gravíssimo. Caia eu na mão do Senhor, mas não caia na mão dos homens. Vai confessar pecado para Deus. Né? Essa metodologia que a igreja romana utiliza de confessar pecado para homem, ela é baseada de uma maneira distorcida no texto, né? Em alguns textos da Bíblia que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Mas confessar pecado para expiação e perdão do pecado é só Deus que pode perdoar o teu pecado, meu irmão. Só o sangue do Cordeiro que pode lavar as nossas falhas, nos dá vestes brancas. Então, Davi entendeu isso. Ele sabia que o juízo viria, mas que fosse de Deus o juízo. Não caia no juízo do homem. Então, uma das formas de evitar o juízo do homem é não abrir a boca. É não ficar de esquina em esquina, de padaria em padaria, de salão em salão, contando a tua vida, contando os teus problemas, porque você vai, inevitavelmente, fatalmente cair na mão dos homens. Tem coisa que só Deus vai entender. Atitudes nossas que só Deus vai compreender. Mas é meu melhor amigo, é minha melhor amiga, é minha parceira de oração, é meu parceiro de oração. Mas lá no fundinho vai ter sempre uma pendência, aquela coisinha de tipo: ih, olha lá, tá pecando, errou. Então, olha, Deus é quem realmente sabe. Conhece o teu coração, conhece a tua vida. Agora é aquilo. Eu não estou falando isso aqui para poder a gente também criar pecadinho de estimação. A gente não pode criar pecadinho de estimação. Tem gente que alega a misericórdia de Deus, né? E esquece da severidade de Deus quando a gente persiste no pecado. Não, Deus perdoa o pecado, então vou continuar pecando aqui porque Deus, ele é perdoador, ele é misericordioso. A Bíblia não fala isso não. Para aqueles que já foram iluminados e foram esclarecidos, né? E voltaram para o pecado, não há mais uma expectativa de perdão, mas uma certa expectação de juízo. É isso que a Bíblia diz. Você sabe que está errado, não abandona o erro, continua no erro. Meu irmão, minha irmã, uma hora ou outra o negócio vai complicar pro teu lado. Então, assim, mas o que eu estou falando é no sentido de colocar a tua vida diante de Deus. Deixa o Senhor operar, deixa o Senhor tratar. Davi, ele recebeu o juízo veio, né? 3 dias, o juízo veio sobre o povo, sobre ele, mas só que o Senhor, ele agiu de misericórdia. Agora confessa, abre o seu coração para ele, abra para Deus, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, como diz o louvor, e ora a Deus, como diz a palavra, principalmente, né? Porque assim, a gente não tem jeito. Olha, a gente só vai aprender que deserto é lugar de estar reservado. A gente só vai entender que tem coisas no deserto que a gente só deve falar para Deus à medida que a gente vai vivendo e errando. Porque as pessoas querem desabafar com tudo, às vezes com ninguém. Como eu falei, bota aqui no comentário a vida inteira.
É impressionante isso. Tá se expondo, colocando a vida inteira. Eu mesmo já fiz coisas aqui no canal aqui que eu me arrependo. O que eu posso fazer é tirar do ar. Principalmente as lives, onde eu acho que eu, às vezes, me exponho demais. O que eu faço é tirar do ar. Eu falo muito e depois eu fico com a consciência pesada. Então é melhor pensar antes de falar. Eu sempre digo isso, né? Do que falar e depois ficar pensando na bobeira que falou. Então a melhor coisa é pensar antes. Pensa 1, 2, 20 vezes. E também pensar com quem vai falar. Esse negócio de laços sanguíneos, irmão, olha, meu irmão, meu primo, meu tio, minha tia, minha mãe, minha avó. Toma cuidado, tá? No deserto tu vai ver que às vezes a família ela joga contra, é fogo amigo, tá? Então corre, se esconda. Davi ele se escondeu demais durante o período de provação dele. Ele era um príncipe em Israel, né? E a palavra fala que Saul queria matá-lo. Isso aí lá atrás, né? Aqui o texto é que ele já era rei, estava já estabelecido. Mas lá atrás, uma década antes pelo menos, ele era príncipe e Saul queria matar ele, né? Por conta de uma opressão maligna e ciúmes de Davi, porque o povo amava Davi, por conta de pelo fato de ele ter vencido o gigante Golias, de ele vencer batalhas. E a palavra fala que era uma festa chamada Lua Nova, e estava toda a corte lá sentada na mesa de Israel, né? Lá diante do trono de Saul, e o lugar de Davi estava vazio. Davi tinha fugido da presença de Saul. Ele sabia que naquela noite Saul ia tentar matar ele, né? Então, o lugar de Davi estava vazio, a cadeira de Davi estava vazia. Em alguns momentos a nossa cadeira tem que estar vazia. O nosso lugar, né? Lá na família do cônjuge, que está fazendo uma festa, e aí te mandou um convite para você ir lá na festa da família. Tem que, às vezes, a cadeira vai ter que estar vazia. Às vezes você vai ter que fugir porque a opressão está te esperando, né? O cair na mão dos homens está te esperando. Então, Davi ele soube entender isso e no momento de fuga ele fugiu. Tem hora que não dá para poder bater de frente, tem hora que não dá para poder se aproximar de pessoas, tem hora que você e Deus. A gente com o Senhor, somos nós com o Senhor. Então é isso, né? Caia eu na mão do Senhor, mas que eu não caia na mão dos homens. Fica essa palavra para os irmãos. Um forte abraço. A paz do Senhor Jesus.